Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? O professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica de praxe. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Mas vamos ao que interessa. Vou pedir para a produção já abrir essa imagem aí. Por favor, produção, abra essa imagem. Perfeito. Tema da nossa aula de hoje, sistema endócrino. Como os hormônios influenciam você? Guarda isso aí na cabecinha de vocês. Vocês vão hoje, pelo menos vão ter o primeiro passo, vão ter o primeiro momento de contato com essa informação. Pelo menos aqueles que vão ter esse primeiro contato. Mas aqueles que já têm esse contato, já conhecem alguma coisa sobre os hormônios, vão poder justamente dar luz e ter um momento de reflexão. Do reino da necessidade para o reino da liberdade. Dito isso, qual o objetivo dessa nossa aula de hoje? Abra novamente essa imagem aí, por favor, produção. É compreender que os hormônios, esses mensageiros químicos, tão importantes para o nosso corpo, porque a química do nosso corpo faz toda a diferença para quem nós somos e para quem a gente quer ser. Ou melhor, quem nós somos e quem nós desejamos ser. São substâncias químicas específicas fabricadas pelo sistema endócrino ou por neurônios. Então a gente percebe nitidamente que há um diálogo entre o sistema endócrino e o sistema nervoso central. Então fica também essa informação. Vou repetir de novo porque eu acho que é importante. São o quê? Substâncias químicas fabricadas pelo sistema endócrino ou por neurônios. E quando são fabricados por neurônios, ele leva um outro nomezinho, um nomezinho mais específico, chamado de neurotransmissores. Guarda também esse nome, neurotransmissores. Então os neurotransmissores têm a ver com essa relação com o sistema nervoso, tá? Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso estão comunicando-se, ou seja, melhor, estão tendo um diálogo saudável. E aí, ó, altamente especializados e que funcionam como um sinalizador celular. O termo provém do grego hormone, que significa o quê? Evocar ou excitar. Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu já vou pedir justamente para a produção já olhar com muito carinho essa nossa próxima imagem. Eu vou tentar, a partir desse recorte, a partir dessa imagem, vocês entenderem mais ou menos como é essa ideia. Como é que os hormônios eles têm essa afinidade, como é que esse hormônio ele é tão específico para um tipo de célula, para um tipo de tecido, para um tipo de órgão. Então a gente vai ter as chamadas células secretoras, aquela célula que vai secretar o hormônio, ou a célula que vai secretar o neurotransmissor. Um exemplo disso, os neurônios que secretam esses neurotransmissores. Essa substância química, essa molécula química, ela vai ser capturada, ela vai ser recrutada por quem? Para as chamadas células-alvos. As células-alvos elas têm o que a gente chama de um receptor específico para aquela molécula, para aquele hormônio, para aquele neurotransmissor. E aí, ao ser capturado, ele vai fazer aquela mágica, quer fazer essa comunicação. Porque lembre-se, gente, os hormônios, né, eles são mensageiros químicos. E quando a gente lança uma mensagem, a gente espera uma resposta. A resposta é essa, que atenda às necessidades desse organismo. E ali, logo abaixo, você vê outro tipo de célula, sem esse receptor específico. Volta aqui comigo. Para que a gente possa visualizar isso com muita clareza. Para quem sair daqui, sair entendendo. Então, a gente tem ali, ó, a célula que vai secretar essa molécula, essa substância química, que pode ser classificada como hormônio e pode também ser classificada como o quê? Neurotransmissor. Que geralmente são feitas, quando é neurotransmissor, a gente diz porque foi liberada por neurônios, tá? Então, lá no sistema nervoso central. E ali a gente vai ter uns chamados receptores da célula, tá lá na membrana celular. E é legal que essa célula-alvo, ela é muito específica. Ela é específica para o quê? Para captar, para receber esse estímulo que vai ser lançado a partir desse mensageiro químico, que são os hormônios ou os neurotransmissores. Mas vamos supor que você ainda está com um pouquinho de dúvida. Lembre-se que esse material está aqui à sua disposição. E eu digo mais, caso haja uma inquietação maior ainda para compreender todo esse movimento, toda essa ação, você tem um grande cuidador do teu saber, que é quem? O teu professor. Então, vamos continuar, porque essa viagem, gente, é uma viagem que com certeza tem muito a nos oferecer. Entender a química do nosso corpo faz toda a diferença para a gente entender quem nós somos e quem nós queremos ser. E aí, eu já peço aí a produção para abrir essa imagem. E ao abrir essa imagem, volta aqui comigo. Será que os hormônios... Volta aqui comigo, por favor, produção. É um questionamento que não quer calar. Será que os hormônios, eles nos controlam? Será que os hormônios, eles nos fazem fazer coisas que nós não queríamos fazer? Será que os hormônios fazem coisas com a gente que a gente nem mesmo nós conseguimos compreender? Então, a ideia dessa aula de hoje é também dar essa oportunidade para que você possa fazer esses questionamentos de forma saudável.
Fazer esses questionamentos de forma saudável faz toda a diferença para compreender o que são esses hormônios. E aqui, claro, cabe também mais uma vez ressaltar quem são esses neurotransmissores. O que eles fazem? E aqui eu vou até brincar. Como se reproduzem? Como eles fazem isso? O que eles são? Entender isso, onde eles moram, onde eles vivem. É mais ou menos a ideia essa da nossa aula de hoje. É compreender o que são esses hormônios, o que são esses neurotransmissores. Então, a partir disso, vamos a fazer algumas colocações que eu acho que é relevante. Então, os hormônios neurotransmissores, gente, olha essa imagem aí, por favor, produção, para que a gente possa... Ele tem a ver, tem relação com o nosso humor, tem a ver com as nossas práticas físicas, tem a ver com a nossa disposição, com o nosso empenho, com o nosso engajamento, tem a ver com a nossa qualidade de vida, tem a ver com a nossa qualidade também sexual. É isso que você ouviu mesmo. Tem a ver com a capacidade também da gente ter o quê? Interesse pelo outro. E no sentido aqui mesmo de eros. Tem a ver com as nossas o quê? Com as nossas emoções, medo, raiva, alegria, nojo, tristeza. Gente, tá o tempo todo, os hormônios estão dialogando, eles estão fazendo muito para que a gente possa ser quem nós somos. Então, o nosso comportamento tem muito a ver também com a ação dos nossos hormônios. Tem a ver com a questão do estresse. Quem aqui não já ouviu falar da síndrome de burnout? Será que tem alguma coisa a ver com os hormônios? Possivelmente sim. Quem aqui já ouviu falar de ansiedade, de estresse? Então, volta aqui comigo, produção. Então, a nossa aula de hoje é exatamente isso. Dar a oportunidade da gente vislumbrar, da gente entender como os hormônios impactam nisso aí que você está vendo, na tua história. Na forma como você se relaciona com o mundo, na forma que você interage com o mundo, tem a ver com a química do teu corpo. Então, quando eu estiver falando, gente, química do corpo, neurotransmissor e hormônio, a gente vai estar usando aqui de forma bem tranquila como sinônimos. Necessariamente a gente poderia até entrar vamos dizer assim, numa seara muito mais complexa, mas não é o objetivo da gente. O objetivo da gente é você metabolizar essas ideias, esse entendimento, de tal forma que você possa gerar um ambiente favorável para o teu crescimento intelectual, para o teu repertório intelectual. Então, vamos lá, porque essa viagem, gente, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que você vai ter muitas inquietações. Essa aqui é apenas a pontinha do iceberg das possibilidades de aprender que vocês hoje têm nessa aula de hoje, que vocês vão ter nessa aula de hoje. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e aí claro, de certa forma, volta aqui comigo, produção. Existem muitos neurotransmissores, existem muitos hormônios que eu poderia aqui falar. Mas eu tomei a liberdade aqui, na condição de um cuidador, de um curador do conhecimento, de um mediador do conhecimento, eu tive o cuidado de trazer justamente esses 4 hormônios como grande balizador e referencial da nossa aula. Talvez você está se perguntando por quê? Porque essas drogas, essas substâncias químicas, esses neurotransmissores, esses hormônios, eles são chamados de hormônios que estão ligados ao sistema de recompensa ou também são chamados de hormônios da felicidade. E eu queria deixar aqui muito claro, gente, que a semântica, a ideia do que é felicidade é muito mais complexo do que a ideia de você entender como funcionam hormônios no teu corpo, como os hormônios funcionam no teu corpo. Então, queria te chamar a atenção com relação a isso. A ideia de ser feliz, a ideia de felicidade, vai muito além disso que vocês estão vendo aí. Mas, com certeza, compreender esses hormônios, compreender esses neurotransmissores, vai fazer a diferença de como você vai se relacionar com o teu mundo, com o teu universo, com as tuas experiências do teu dia a dia. E o conhecimento é para justamente gerar isso, esse ambiente favorável. Por quê? Conhecimento é poder, como diria Francis Bacon. E aí, eu gostaria já de antemão falar da dopamina. E aí a dopamina, gente, que aí vocês estão vendo não de forma aportuguesada, eu queria só que vocês olhassem essa molécula. Essa molécula aí é a molécula da dopamina, para que vocês tenham intimidade com ela, conheça, entenda. É exatamente isso. Essa aí é a apresentação química, né? A apresentação da molécula. E, na verdade, o que é que eu quero chamar a atenção com relação à dopamina para vocês? É que a dopamina ela é conhecida como a gente chama ela de o chamado hormônio da felicidade. O hormônio, vamos dizer assim, da motivação, para que você tenha a capacidade de se empenhar, de se esforçar. Porque essa substância química no teu organismo, ele faz você enxergar o mundo, você ver o mundo de uma forma muito interessante. E aí eu gostaria de salientar que ele tem a ver com a sensação de prazer, o sistema de recompensa, que já eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem a ver também, associado ao vício, porque tudo aquilo, gente, que nos dá prazer, de certa forma, ele é viciante.
Então, o grande perigo da dopamina é que quando a gente se defronta, quando a gente está diante de substâncias, de ações, de comportamento que são prazerosos, ele pode nos levar ao vício. Um exemplo disso, as drogas, tanto lícitas quanto as drogas, ilícitas. Então, falar da dopamina, de certa forma, não deixa também de ter essa relação com o uso de drogas, tanto, como eu disse, lícitas, como drogas ilícitas. Então, é interessante a gente guardar essa informação, tá bom? Fica nisso. Se quiser aprofundar, é um conselho que eu dou para você. Aprofunda, porque é muito legal essa informação. Tem a ver também, ó, com essa ideia de associada ao movimento, né, esse movimento e movimentação do corpo. Ou seja, a tua capacidade de interagir com o teu corpo também está associada a essa questão da dopamina. E aí, comportamentos repetitivos. Então, tudo aquilo que é prazeroso, gente, tudo aquilo que nos faz bem, a gente tende a quê? A querer repetir. E é interessante, gente, só a perspectiva de acontecer algo bom com a gente já está liberando dopamina. Imagina que você vai para um restaurante que você, toda semana você vai e você ama ir para aquele restaurante. Só o fato de você pensar que naquele dia X, na hora tal, você vai para aquele restaurante, ou você vai se encontrar com aquela pessoa que você tanto quer encontrar, ou você vai fazer algo que você tem muito prazer, você já está liberando dopamina por antecipação. Vê que coisa interessante. Tem uma autora muito famosa, Suzana Herculano Ozel, que é uma neurocientista brasileira, tem um livro dela, que me perdoe, eu não sei o nome ipsilístico, mas é Sexo, Droga e Chocolate. Ela fala justamente sobre essas questões do prazer que está associado a esses neurotransmissores, a esses hormônios que são chamados hormônios do prazer, do amor. Mas lembrando, gente, isso é um termo genérico. Então, vamos agora dar continuidade para a gente entender essa ideia, porque a dopamina tem a ver com essa ideia de prazer, né? A gente tem o que a gente chama de sistema de recompensa do nosso cérebro. Na verdade, os cientistas já descobriram, gente, que a gente tem 8 chamadas vias dopaminérgicas. Mas a mais importante é essa via que vocês estão vendo aí, que é a chamada via, no caso, mesodopaminérgica. E eu vou pedir para mesolímbica dopaminérgica. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Então, essa região que vocês estão vendo aí, onde começa ali, na área tegumental ventral, ela libera dopamina. Essa dopamina, ela vai invadir o núcleo accumbente, que depois vai mandar justamente mensagem para o córtex pré-frontal. E aí você vai ter aquela sensação, é aí que o bicho pega, você vai ter aquela sensação do prazer. E é por esta razão, gente, que tudo aquilo que nos dá prazer pode também ser viciante. E aí entenda tudo. Desde um comportamento de estar, sei lá, jogando videogame, assistindo uma novela, assistindo um filme, ou até mesmo o fato de você estar nas redes sociais, porque aquilo te agrada, aquilo te faz bem. Te fez bem, com certeza tem grande chance de você estar liberando dopamina. Liberando a dopamina, o que é que vai acontecer? Vai te viciar. Volta aqui comigo, por gentileza. Por favor, produção. Então, fica essa informação que eu acho que é valiosíssima para você, para que você compreenda a importância desse sistema de recompensa, dessa região que a gente chama de região mesolímbica dopaminérgica, tá? Então, não esquece. Então, vou já partir, para a gente não perder tempo, porque tempo para a gente é importante para que a gente possa ter um entendimento maior. Então, a dopamina, ela tem uma relação íntima com essa ideia, sistema de recompensa. E aí, eu não posso deixar de falar da serotonina. A serotonina, gente, também é outra molécula, é outro neurotransmissor que tem uma importância singular para a nossa história, para o que a gente quer ser, para onde a gente quer ir. E aí, dá uma olhadinha aí vou pedir para a produção abrir essa imagem, pedir para a produção já voltar aqui comigo, e aí eu vou pedir para a produção já ir abrindo essa imagem aí, para a gente entender qual é a relação que a serotonina ela tem. Então a serotonina, gente, ela tem relação íntima com o bem-estar e felicidade. E mais uma vez lembrando, gente, essa ideia de felicidade é algo extremamente dentro do campo semântico, dentro do campo filosófico, dentro do que a gente entende que impacta a nossa vida, é muito mais complexo. Mas tem a ver com isso, a nossa química do nosso corpo. Tem a ver com essa ideia de regular o sono. Por quê, gente? A dopamina, ela atua diretamente em outro neurotransmissor, porque ela é um precursor para a produção de quê? A dopamina, a melatonina, que é chamado de hormônio do sono, hormônio anti-envelhecimento, tem várias classificações, mas quando eu penso em melatonina, eu penso em sono. Então, ó, ela também regula, ou seja, o nosso ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do sono também está associado à serotonina, claro,
que ela vai ser uma mediadora para melatonina. Tem a ver também, gente, com ali, ó, regular o sistema digestório. Mas ali é engraçado, e eu gostaria aqui de fazer aqui uma espéciezinha de nota de rodapé, ali está aparecendo muito evidentemente o nosso estômago. Mas eu posso dizer, gente, que um dos maiores... Olha, depois do cérebro, qual é a área que tem mais neurônio? É justamente no intestino. Então, por isso que alguns autores dizem sem nenhum problema, e hoje já é aceito majoritariamente pela ciência, que o nosso segundo cérebro, guarda essa informação, o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. 80% de toda a serotonina que é produzida do nosso corpo, que vai impactar nas nossas atividades, que vai impactar quem nós somos, é produzido no nosso sistema digestório. Sem falar da própria dopamina, que em torno de 50% também é produzido no sistema digestório, tá? Então, 50% mais ou menos da dopamina é lá no sistema digestório e 80% a serotonina. Vê que informação valiosíssima, vê que informação importante. E lembrando que está ali sendo representado o estômago, mas na prática esse segundo cérebro é o intestino. Quer saber mais sobre isso? Dá uma pesquisadinha, tem lá, ó, o oráculo do século XXI, Google. Você também tem seu professor, que você também pode interpelar, questionar e fazer conjecturas que vão o quê? Abrilhantar esse momento, para que você possa aprender cada vez mais. E aqui, ó, ali, ó, a questão da oferta, né? Ou seja, é afetado pelo quê, gente? Pela luz. Então, levar sol é bom também, não só para a gente produzir mais vitamina D, ou seja, a gente ter a capacidade de fixar a vitamina D, mas também é bom para isso, ó, gente, para poder aumentar a tua oferta de serotonina. E sem falar que o próprio exercício físico também ajuda a você produzir mais serotonina e também produzir mais dopamina. Então, vê como todo mundo está dialogando, todo mundo está conversando com todo mundo. Então, fica também essa dica. E aí, a gente vai falar agora da endorfina. A endorfina, gente, ele é, com certeza, um dos químicos do nosso corpo, dos produtos, das substâncias químicas que são produzidas no nosso corpo, muito bem visto. Sabe por quem, gente? Pelos atletas, pelas pessoas que praticam algum tipo de atividade física regularmente. Tem até uma coisa chamada de barato do atleta, está associado à endorfina, porque ela também te dá uma sensação de prazer, de conforto. E aí, vamos falar um pouquinho sobre ela. E aí, ó, a endorfina tem a ver com o quê? Ela tem ação analgésica. Por quê, gente? Ela tem um efeito de um opioide, um opiáceo, ou seja, uma substância que tem caráter de gerar na gente um efeito analgésico. Sensação de bem-estar. Vou pedir para a produção abrir essa imagem. Olha, ó, melhor estado de humor e alegria. Vê que substância plus também. E a endorfina, lembrando a vocês, ela tem efeito analgésico. Por isso, ela também tem uma importância tão grande também quando a gente fala nessa questão que está associada à dor, né? A angústia da dor. A ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor. Mas volta aqui comigo. Preste atenção nessa ideia de hormônio do amor. E é isso que a gente vai falar agora um pouquinho mais, para que vocês entendam qual a importância da ocitocina. Ela é produzida onde, gente? Ela é considerada um hormônio, é produzida lá na região do hipotálamo, tá? E ela é levada até a neurohipófise para ser secretada para o nosso corpo. E aí, quais seriam as principais funções dela? Está ligada, ela é considerada também, chamada também de hormônio do parto. Por quê? Ele vai ajudar nas contrações do útero para que o bebê possa nascer, né? Então, ele atua diretamente no chamado tecido muscular liso, né? Fazendo intercâmbio com outros saberes da ciência, com outros saberes que estão ligados ao quê? A histologia, né? O estudo do tecido, né? Tecido muscular liso. E ali, ó, tem a ver também com o processo de amamentação, porque ele vai atuar nos alvéolos mamários, ajudando também para que haja o quê? A injeção, ou seja, a liberação mais fácil de quê? Do leite materno. Então também ele é considerado também, ele contribui com outro hormônio chamado de prolactina, né? Um hormônio que ajudaria a produção do leite. E ali, ó, tem a ver também, abre essa imagem aí, por favor, produção, tem a ver com, é conhecido também como hormônio que promove sentimentos de amor, a ligação materno-fetal, gente, a ligação familiar, o ato de eu tocar, de eu abraçar alguém que eu amo, chegar próximo, ter um toque, você já está ajudando a liberar ocitocina. Então, quando você fala com alguém e dá toques leves, sem ser invasivo, sem ser inconveniente, você já está promovendo essa liberação de ocitocina. Fica a dica aí, se você quer ter um engajamento emocional com alguém que você gosta. União social e bem-estar. E aí,
E a gente não podia deixar, volta aqui comigo, produção, a gente não podia deixar de falar desse momento. O momento, você precisa saber. E aí, o que é que a gente precisa saber? É exatamente isso aqui. Volta aqui comigo, por favor, produção. Opa, volta não. É isso aí, produção. Abre essa imagem aí. E aí eu gostaria de destacar para vocês algumas alterações neuropsiquiátricas que merecem todo o nosso carinho, merecem todo o nosso respeito, merecem todo o nosso cuidado, que é a esquizofrenia, a ansiedade, a felicidade, aqui no sentido muito genérico e a semântica muito ampla, depressão, amor, luta ou fuga. Então, como vocês percebem ali, a esquizofrenia, gente, está intimamente associada ao excesso de dopamina. Estudos hoje já mostram que o excesso de dopamina pode levar pessoas à esquizofrenia. É um dos motivos que a gente pode dizer, dentro do campo da ciência, que o uso de drogas pode levar pessoas, principalmente pessoas jovens, a desenvolver casos de esquizofrenia. Fica essa informação que é importante. Ansiedade. A baixa, gente, de dopamina leva as pessoas a serem ansiosas. Ou seja, a gente vive num mundo que ele é altamente ansiogênico e com certeza a baixa de dopamina vai ser vai contribuir, vai colaborar muito para essa condição. A felicidade está intimamente associada ao quê? A uma oferta generosa de serotonina. Depressão, baixa de serotonina e dopamina. O amor pode estar associado ao quê? Intimamente essas três substâncias, dopamina, serotonina e ocitocina. Já essa ideia de luta ou fuga, ou seja, as questões que envolvem o medo, está intimamente associado, gente, a noradrenalina e a adrenalina, ou epinefrina. E aí eu poderia também citar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, esse recrutamento químico, essa orquestra química, gente, tem tudo a ver com a qualidade da tua vida, a forma que você vai, justamente, que você pode lidar com o teu dia a dia, com quem você é e como você quer ser. Volta aqui comigo. Então, entender isso, entender essa química faz toda a diferença. Então, por isso você precisa saber. Mas eu não podia ficar só nessas informações. E aí, eu vou tomar a liberdade de falar o quê? Práticas saudáveis produzem química saudável. Abre essa imagem aí, por favor, produção, porque é importante, é relevante. A dopamina. Cria objetivo, ou seja, a pessoa quando tem um objetivo, tem motivação, quando você tem uma vida que tem sentido, você com certeza está promovendo a produção de dopamina. Dormir bem, gente. Dormir de 7 a 9 horas por dia. Ó, comemore conquistas diárias. Seja uma pessoa otimista. Faz diferença. Ou seja, como o comportamento faz com que a gente tenha uma química do corpo melhor. Serotonina. Tome banho de sol frequente. Recorde bons momentos. Ou seja, usar o chamado Remember Self. O eu que lembra, o eu projetivo. Agradecer diariamente, ser alguém grato. E aqui, gente, a gente está vendo que é a própria química que está dando essa chancelaria, a própria química que está testando isso. E ali, ó, ocitocina, abraçar, ou seja, o toque, ser generoso, meditar, faz você liberar mais ocitocina. E a endorfina, praticar o que deixa você feliz, praticar coisas que deixam você feliz, rir, cantar, dançar e exercício físico. Volta aqui comigo, gente. Veja como hoje a gente parece que é uma coisa tão óbvia, né? Quando a gente para analisar isso aqui. Mas veja como coisas tão óbvias, muitas vezes a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que dar uma aula, ou a gente tem que falar sobre isso para trazer luz a isso. E aí, já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Volta aqui comigo, produção, para justamente a gente já poder finalizar. E eu gostaria já de registrar aqui com letras garrafais. Tudo isso aqui foi feito com um único objetivo. Você é aluna e você é aluno. Eu já deixo aqui meu muito obrigado a todo mundo aqui da produção, a Bárbara, porque isso aqui só é possível também por causa dela, a mobilização de energia que ela fez. A gente tem que, bater muitas palmas, porque tudo isso também é possível graças a ela. Então, já desejando a todos um ótimo dia, porque nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Por favor, produção, abre a imagem e fui! Tchau!